Esse daqui, qualquer papai e mamãe tem que ler. A Fábrica de Cretinos Digitais. Por que os grandes gurus do Vale do Silício proíbem seus filhos de usar telas? Ó, aqui é pano, hein? Por que pela primeira vez filhos têm QI inferior aos pais? Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Princípio da descrença, não acredite no que eu tô falando, vá buscar você informações, pensa, raciocina, tá? Horácio, antigamente razão significava uma balança, você tem que aprender a pesar as coisas e o que você pesa. 1 quilo de pena e 1 quilo de ouro é 1 quilo, mas eu tenho diferentes aqui, né? Se eu quiser fazer, por exemplo, um travesseiro, é melhor usar pena, tem função, mas se eu quiser, por exemplo, fazer uma joia, eu vou usar ouro, não vou usar pena. Então... Sono. Deitar é diferente de dormir. Então tem paciente pra mim, quando eu falo assim, que horas eu faço o propósito, que hora que você dorme? 11 da noite. Que hora que você deita? 11 da noite. Eu falo, não. Dificilmente você vê alguém que deita e dorme, tá? A pessoa costuma deitar, fica de rosca, pega o celular, fica deitada, mexendo na tela, estímulo. Quanto mais eu estimulo, menos prazer eu sinto, mais insatisfação eu percebo. Quanto mais eu estimulo, mais mala eu me torno. Quanto mais eu estimulo, mais impaciente eu me torno. Esse é o mantra. Então você tem que fazer aquele negócio chamado higiene de sono. Cara, nada de tela até 1 hora antes de dormir. É o paraíso hoje em dia, é muito difícil você tirar a tela. Às vezes, aqui tá eu e minha esposa, normal, às vezes entra uma tela. Mas evita. Tá, evita. Tem toda uma bioquímica aqui, não vou nem entrar nesse negócio. Então, pessoal, higiene de sono, 1 hora antes, tira a tela, tá? Beleza? Tira estímulos. Você pode ter atividade de baixo estímulo, você pode pegar, por exemplo, um livro, é uma atividade de baixo estímulo, tô de boa lendo. Você vê, né? Uma folhinha em branco, escritozinho em preto, não é estímulo. É pouco estímulo na realidade, né? Dá sono, inclusive. Se você lê isso aqui deitado, você dorme rapidinho. Evita porque não adianta, cara. Pra você ter uma noção, a mínima luminosidade é percebida pelo nosso cérebro mesmo quando você está com o olho fechado e isso estimula o núcleo supraquiasmático. Então não assista esse vídeo antes de dormir. Seria o ideal, luz baixa, uma leitura, oração, orar antes de dormir. Com a oração que você quiser, sei lá, ajuda também a induzir. Então são atividades de baixo estímulo, tá? Dormiu, beleza. A indicação é que pelo menos você tenha ali pelo menos mínimo 6 horas de sono, tá? Mínimo de 6 horas, máximo de 8. Menos que 6 e mais que 8, a probabilidade de incidência em transtorno de humor é praticamente a mesma. Dormir muito não é saudável, dormir pouco não é saudável. Agora, você não vai morrer porque você dormiu uma semana pouco. Nós não somos tão frágeis assim. Senão não existiria, por exemplo, plantonista no hospital. Não existiria homens, por exemplo, trabalhando a madrugada toda. Óbvio, o cara inverte um ou outro, só que a gente não é tão sensível. Cuidado com esse pessoal que também fala com muita regra. Você não pode ou você... Porque não funciona assim. A gente tem uma diversidade biológica muito intensa. Então dificilmente existe uma regra quando a gente fala em fisiologia. A fisiologia tem um fundo que se comporta de maneira semelhante. Mas pode ver, tem pessoa que dá com paracetamol e não dá com outra medicação. Por quê? Porque a bioquímica não funciona para aquela genética. Tem um monte de coisa que interfere, tá? Agora sim, a pergunta não é que hora você acorda. Ainda não. A pergunta que você tem que fazer para si mesmo é: eu acordo cansado ou descansado? Se você acordou cansado, significa que você não dormiu, você não aprofundou sono. Se você acorda descansado, você aprofundou sono, boa, continua assim. E no caso dos filhos, como que a pessoa tem que fazer para identificar isso? A criança ela tem uma tendência a ser mais preguiçosa para levantar de manhã. Dificilmente você vê uma criança que fala às 6 da manhã e fala, bem que tem, né? Mas aí a criança a criança é hábito, né? Ela é o reflexo dos pais. É hábito, você tem que estimular a pessoa a acordar cedo. Ela pode acordar junto com você, não tem que, eu sou mais velho, eu acordo às 7 da manhã e meu filho vai acordar às 9. Não, ele tem que... Ciclo circadiano. Dorme com você, acorda com você. Lógico. Dorme com você, acorda com você. Agora, assim, se for pro lado negativo, se você vai dormir 2 da manhã e acordar às 9, não. Criança tem mais necessidade de sono. Agora que eu lembrei, Thiago, ainda bem que eu lembrei. Criança, como que ela tem a informação do cérebro, o cérebro ainda está se formando, o sono é essencial. E aí as sonecas ao longo do dia,
são extremamente importantes. Teu filho tem um pouco de sono de tarde, deixa ele te dar aquele cochilo. O cochilo, inclusive, é um bom biohacking. Se você dormiu mal, você pode tirar um cochilo de tarde que vai ajudar você a recuperar de novo aquilo. O que eu costumo fazer? Às vezes um paciente fala que vai atrasar, eu deito nesse chão aqui e tiro um cochilo de 15 minutos, 10 minutos. Eu descanso, cara. Eu acordo bem melhor, bem mais zerado do que enfiar cafeína pra dentro. Porque a cafeína, ela inibe a ação de uma substância, que para variar eu não lembro o nome, mas essa substância faz com que a gente se sinta cansado. A cafeína, ela joga a substância para depois. Para depois, eu não estou falando que ela anula. Ela joga para depois. Aí depois vai vir aquela sensação de extremo cansaço, que é a presença dessa substância. Que inclusive é essa substância que dá esse tom de descanso e tom de cansaço. E quando você aprofunda sono, você pega essa substância que foi acumulando ao longo do dia todo, que é ela que vai alertar a liberação do hormônio do sono, que é a melatonina, e quando você aprofunda sono, meio que se dá descarga nessa substância e você acorda bem. Então, se você não dormiu bem e você está cansado, é porque esse ciclo não foi respeitado. E o que a gente sabe, né? Alteração em ciclo circadiano. Né? Circadiano, o que significa circadiano? Referente ao dia. Então você tem o acordar e dormir, né? O dia amanhece, pico do meio-dia, vai avançando à tarde, o sol vai descendo, o entardecer, vem a noite, o pico da noite é a meia-noite, a madrugada escura, o amanhecer está próximo, vai amanhecendo, então você tem ciclos, tá? Transições. Você não liga e desliga na natureza, né? Não tá sol e do nada escurece. Imagina que caos que seria se o sol se apagasse, velho. Nossa senhora. Dá até agonia, né? Então a gente tem que respeitar esses ciclos. A gente começa o dia bem, vai lá no meio-dia, almoça, você tá bem, ainda tá trabalhando, tá entregando. Vai chegando 6 da tarde, você já vai diminuindo energia, 7, 8. Até parece que São Paulo funciona assim, né? 9, você já tá na cama. Incidência de transtornos de humor na cidade é muito maior do que no campo, porque no campo se respeitam os ciclos. Mas eu trabalho num shopping, eu pego o metrô lotado, chego em casa às 10 horas, tenho que fazer janta, não sei o quê, só consigo dormir meia-noite. E aí? Dá pra resolver ainda? Dá. Ou eu posso ficar usando de desculpa minhas dificuldades? Não, dá pra resolver. Então você vai dormir meia-noite, então provavelmente 11h30 já era pra você estar diminuindo já, né? O ideal então é chegar em casa do trabalho e nem pegar a tela, né? Nem pegar a tela. Faz as coisas e já vai se preparando. Mas eu entendo, o cara vai chegar do trabalho, vai colocar às vezes alguma coisa no TikTok pra ver, ele tá a fim de ver alguma coisa, ou escutar um podcast, tipo nosso, sei lá. Dá pra escutar enquanto tá cozinhando. Isso aí, boa. Você pode otimizar. Mas escutar não vai ter tela. Ele pode deixar tocando. Diminui o estímulo, boa, Thiago. Dá pra trocar, não dá? Boa, joga no Spotify. Dá pra transformar todos esses vídeos em Você diminui, é subtração, né, velho? Exatamente, dá pra ele diminuir em tela, deixar no Spotify o podcast lá do Nuno com Campa. É subtração. Vai ouvindo, vai cozinhando, tá desligando já as telas, luz amarela. Luz amarela, se for ver aqui no escritório, tudo luz amarela. Tem uma luz branca que tá acesa, mas eu uso a luz branca para limpar. Mas toda a casa, em toda a casa é luz amarela, isso eu e a Rei a gente sempre deixou muito certo. Porque a luz branca, o espectro de onda dela, de luminosidade, é muito parecida com o do sol. Então uma luz branca dessa no final do dia é como se tivesse com o sol na minha cara. Pro cérebro é o seguinte, não durma. Não durma. Entendeu? E ele fica lá, queimando lenha, velho. Igual o Titanic quando precisava frear o navio pra desviar do iceberg. Os caras correndo, ó. Então a dica pro pessoal é tentar facilitar o seu sono, né? Ajuda. E a escolha, cara, a decisão. Sempre dá pra melhorar. Tem um hackzinho chamado creatina, 0,3 miligramas por peso corporal. Não tá aqui quem falou, hein? Mas a creatina... Eu vi um rapaz falando sobre isso, Nuno, que ele tava indicando até para quem não treina... A creatina é essencial. E ele falou assim, e mesmo que você não treine, tomar um pré-treino. Todo dia de manhã ele toma um pré-treino, mesmo quando ele não vai treinar. Fora que o pré-treino... E aí? A creatina, ela é o suplemento mais estudado ever, tá? Então a creatina, ela melhora a síntese de energia na mitocôndria. Então todo mundo pode tomar creatina e deve tomar creatina. Não vai fazer mal. Não vai te fazer mal.
não vai alterar, por exemplo, a filtragem do seu rim. Inclusive tem um estudo muito famoso com um cara que tinha um rim só, ele tomou creatina e a filtragem renal melhorou. Esse papo que a creatina, eu lembro, eu sou da época que a creatina foi proibida pela Anvisa, então já tive amigo meu que foi preso porque vendia creatina. Ele tirava debaixo do balcão, colocava em cima do balcão olhando para os lados. Eu lembro disso, eu vivi isso daí. Que nosso único whey protein que tinha era da probiótica, o 3W, que era o supra-sumo, a gente não tinha nenhum whey gringo aqui, né? Mas a creatina, ela é muito boa. Pré-treino costuma ter cafeína. Cafeína tem receptor de cafeína no cérebro. E o problema do receptor de cafeína é que ele fica saturado. Então se você colocar cafeína todo dia para dentro, tem uma hora que ela perde efeito. Então não adianta. E aí o que a pessoa começa a fazer? Ela começa a subir a dose do pré-treino. E hoje a creatina ela dilui muito fácil, e a creatina está muito especializada. Antigamente a gente tinha uma retenção, a gente ficava meio inchado quando tomava creatina, ela não faz mais isso. Mas a creatina ela dá mais energia por quê? Porque ela melhora a função da usina de energia que nós temos no organismo chamado mitocôndria. O café ele dá a falsa sensação de energia, porque ele afasta aquela substância que dá cansaço. Ele macaqueia a energia, o café. Então é muito comum uma pessoa que toma muito café, ela começar a sucumbir depois de um tempo, aí o que ela faz? Café pra dentro. É melhor você tirar um cochilo. Porque lembra, alteração de ciclo circadiano é prato cheio para desencadear transtorno depressivo maior, ansiedade. Então uma pessoa que faz restrição de sono, ou uma pessoa que não tem nenhuma disciplina de sono, ela dorme num dia, dorme um dia no horário, acorda em outro, ela não respeita, assim, é que nem adolescente tem muito isso, né? O adolescente ele tá passando por muita mudança, principalmente hormonal, e o hormônio altera o ciclo circadiano demais, a mulher tem muito disso daí também. Ele vai dormir meia-noite e acorda 10 da manhã. Mas a ideia é que você tire o marmanjo da cama e coloque ele para fazer alguma coisa, função. Eu acho que a adolescência devia ser extinguida, tá? A adolescência é uma das piores coisas que foram inventadas, foi inventado isso daí. Acho que tem que ter duas fases, a infância e a vida adulta. Meu, tá com idade já, tipo 14, 13, 14 anos, dá pra trabalhar, coloca pra trabalhar. Jovem aprendiz, quantos anos que é? 14? A partir de 14 em alguns casos, mas normalmente eles começam de 15 pra cima. Maravilhoso jovem aprendiz, cara. Maravilhoso, velho. Coloca pra trabalhar. Mas tá difícil, não tem vaga de emprego, tá difícil. Jovem aprendiz trabalhar não é só numa empresa. Você pode trabalhar... Pode trabalhar em casa. Em casa, você pode. O que não deve faltar na casa da pessoa que não tem dinheiro é coisa pra fazer. E outra coisa, parede pra pintar, varrer chão, cuidar da casa, ajudar a mamãe e papai, isso aí. Esse carinha aqui, você pega a criança, então a criança tá com tela, por exemplo, ela tá jogando Roblox, que é um joguinho muito famoso em criança, né? Com criança, né? Roblox, aí tem outros santos, né? Você tem o Fire lá, qual é o nome daquela coisa? Fire? O de arminha, né? É Free Fire. Free Fire e tal. Cara, seu filho nem pode mexer com isso, tá? Sim, nem pode mexer. Mas vamos supor que ele mexa e você ainda tá tentando desmamar. Deu 8 da noite, 9 da noite, tira o celular do moleque. Mas eu vou berrar. O meu filho vai berrar, o problema dele. Pra fazer não precisa tirar de maneira brusca, faz uma transição. Cara, né? sabe que antigamente funcionava? Pega, por exemplo, vai montar Lego com teu filho. Eu sei que é difícil fazer a transição, ele não vai querer porque tem pouco estímulo mesmo. E o jogo, ele tem muito estímulo. Eu sou um adulto que, quando criança, fui criado em um apartamento com jogo, cara. Eu era o cara errado que eu tô falando pra vocês não ser. Vou colocar a foto antes e depois, que essa foto Coloca. boa, tá lá no Instagram. Eu era um cara que eu jogava no 9 horas de The Sims por dia. Bem que o The Sims tinha que raciocinar ainda, né? Mas tudo bem. Eu pegava a casa, eu pegava aquelas revistas de arquitetura. Como você não foi pra arquitetura, né, velho? Mano, eu pegava as revistas, eu pegava as casas e montava no The Sims. Aí eu tinha namorada no The Sims, porque eu era gordinho, ninguém queria ficar comigo, eu ficava com as meninas no The Sims, cara. Mas eu era um cara que era assim, hiperglicêmico, sempre obeso, não fazia atividade física. E quando eu entrei na musculação com 12 anos, faz 23 anos eu vou fazer já de musculação. Por que você tava velho? Cara, isso que é interessante você estar falando, Thiago, só uma observação pessoal. A gente hoje sempre tem intermediação de alguém que é um técnico da área para falar como que a vida tem que ser. Minha mãe, ela viu como que as coisas eram e falou, esse menino aqui tá obeso, ele vai ter muito problema de autoestima quando crescer e de saúde, ele vai emagrecer. Cortou tudo. Foi pela lógica, né? Foi pela realidade, né, cara? Foi pela lógica, ela não foi esperando alguém falar se pode ou não pode musculação. 12 anos de idade eu treinei musculação, meu irmão mais velho já treinava e não parei mais. E eu só construí o que eu construí pela rotina, tá?
Chesterton falava, uma mulher comum, um homem comum e filhos comuns são um milagre. A rotina é um milagre. Tá? Atividade física. E tem uma aula lá na Academia de Antifragilidade. Se inscreva na Academia de Antifragilidade, porque eu vou subir o valor dali, porque tá barato pelo que eu tô dando ali. No momento, até esse mês de agosto, acho que tá 19, tá menos do que uma assinatura do Netflix. Nossa, bem mais barato. Cancela o Netflix e vai pra academia. Lá tem uma aula, tem aula de cronobiologia, mas tem uma aula que eu falo sobre rotina transcendental. Assista aquela aula lá depois, tá lá na bio a inscrição, tá? Quem tá na academia nunca vai ter problema com filho, com remédio. Não... Teoricamente não, tem que aplicar o que fala, né? Se ele estiver aplicando... Vai ter que ser manso pra aceitar. Treinou. Teu filho tem que fazer atividade física, cara. Teu filho tem que fazer futebol, é bom pra interação social. Não, mas ele é muito novo ainda, é só uma criança. Você sabe que... Tem que brincar. A musculação, eu comecei com 12 anos, né? E a gente escutava, até hoje escuta uns bons médicos, olha os bons médicos aqui, ó. Falando que altera crescimento, mó lorota. É óbvio que você não vai enfiar 60 quilos no supino pra um moleque de 12 anos. Cacete, né? Mas em termos de carga relativa à idade que ele tem, coordenação motora, até também a energia mental que você ganha treinando, porque tá difícil, você continua. Olha que pros pais, cara, nossa, é que meu pai tem 76 anos, não cabe mais. Mas uma coisa que eu teria feito diferente, que meu pai não fez. Meu pai é um cara magro, tudo, né? Ele gosta mais de natação, tudo, mas hoje não tá, ele não tem, santo de casa não faz milagre, então não consigo colocar ele no treino, né? Se eu tivesse com meu filho com 12 anos igual eu tava, e principalmente fosse pai dele, se é meu filho, óbvio que eu seria pai, eu entraria na academia com ele. Eu ajudaria meu filho a fazer o exercício, executar o exercício quando ele não conseguisse mais executar, para ele entender que a alimentação dele está muito na cabeça. Tem a limitação física, tá? Eu já tive rompimento de peitoral e já tive rompimento de bíceps. Mas a maior parte da nossa limitação está na cabeça. Você consegue, você aguenta sim. Eu estou fazendo o desafio 10 km já faz quantas semanas? Já 3 semanas. Eu não bato 10 km, bato 12, 13, 14. Porque eu sei que eu consigo mais, cara. E quando que eu tô lá chegando na meta diária de 3 km e eu tô meio cansado, porque eu peso 105 quilos, é cansativo. Eu vou fazer 3,100. E meu cérebro, cara, por mais que eu comprove pra ele que ele é um loroteiro e um ditadorzinho de merda, ele ainda teme querer mandar em mim. E toda vez eu submeto ele. Por isso que a rotina é muito boa e ela salva. Que é uma oportunidade de você mostrar quem é que manda. Pra você mesmo. Então se eu tivesse um filho, eu ensinaria isso pra ele. Através do quê? Treino. Não existe nenhum ambiente mais favorável para você simular uma situação de angústia e de escassez do que um treino. Então você tá fazendo rosca direta lá na academia, cara, você tá cansado, teu cérebro tá falando, para com essa merda, não tá dando mais, você vai romper teu músculo. Você decide mesmo que, com a dor presente, teu cérebro te convencendo que você vai se machucar, você continue treinando, e você vê que dá para fazer. Não existe melhor lugar para você plasmar, para você imitar, uma situação de sofrimento, uma situação de escassez, de dificuldade. Quando eu tô treinando, eu falei isso aqui pro Campa, né? Às vezes eu tô no supino empurrando a carga, eu tô imaginando que eu tenho que empurrar uma geladeira de cima de mim, cara. Eu tô imaginando que tá eu e a Renata deitado, eu tenho que levantar um pouquinho o pneu do carro para ela sair. Eu tenho que tirar a força do inferno. E meu corpo não quer. Que se lasque o meu corpo. Eu vou fazer. Volto a dizer, são 22 anos treinando. Eu sei o limite do meu corpo, tá? Não é você que começou a treinar agora que você vai se forçar tanto que você vai se machucar. Mas não existe situação melhor. Por quê? Porque no treino... Agora vamos voltar para a parte mais... O ar tá seco, né? Para a parte mais psíquica. Tem um negócio chamado catecolaminas. As catecolaminas, norepinefrina, serotonina, dopamina, elas costumam ser liberadas, elas são liberadas em outros momentos, tal, mas um momento em que essa rapaziada é liberada de balde dentro do seu organismo é quando você treina. Principalmente, quais são os melhores tipos de treino com comprovação de estudos para quem tem transtorno ansioso, por exemplo? Aeróbico,
intensidade média para alta. Coloquei mais ou menos, tá? E alta é mais. Tem que transpirar. Quanto tempo, Nuno? Mais ou menos 30 minutos. Pode ser caminhada, tá bom? Eu comecei a correr quando eu estava com ansiedade. E eu cheguei a bater mais de 1.000 quilômetros corridos no aplicativo da Nike. Porque a ansiedade me colocou para correr. Eu queria fugir da ansiedade, falei, então eu vou fugir literalmente, eu vou correr. A bioquímica do aeróbico, ela é sensacional para estabilização de humor. Sensacional. Vasculariza mais a região frontal do cérebro, que é essa região que a gente precisa ter mais vascularizada, com metabolismo maior, porque é ela que faz com que a gente entenda o que de fato é uma ameaça e o que não é. Porque uma pessoa ansiosa, ela tem essa região central mais hiperativada. Foi o que a gente falou lá, de novo, no podcast com o Campa. Essa região controla medo, defesa, sobrevivência. Então ela fica muito hiperativada, como se ela desligasse a região frontal e tomava conta daqui através da região central. Que aqui é a amígdala cerebral, sistema límbico, cérebro do jacaré, cérebro reptiliano. A corrida, o aeróbico, a caminhada intensa, a bike, a natação, faz com que tenha uma vascularização maior do córtex pré-frontal. Tá? Outra coisa que é muito importante, a musculação, ela é muito importante também para quem tem transtornos de humor. Entretanto, se você quiser um resultado mais rápido e de alívio no transtorno de humor, aeróbico. 30 minutos, intensidade média. A caminhada, intensidade média, tem uma regrinha. Imagina que você está com vontade de ir no banheiro, número 2. Você está no meio da rua. Se você correr, sai. Se você andar devagar, sai. Você tem que correr meio aquela passada atlética, sabe? Aquele ritmo é o ritmo de uma intensidade média. É esse que você tem que focar. A atividade física, ela regula também microbioma intestinal. Modula a microbiota intestinal. O que é microbiota intestinal? A famosa flora intestinal. Porque no século XVIII entendia as bactérias como parte da flora. Plantas, tá? Por isso que fala flora, mas o certo é microbioma. Você tem bactéria, protozoário, vírus. Você tem todo um sistema ali dentro de trilhões de micro-organismos convivendo e vivendo no seu intestino delgado. E também no intestino grosso, se eu não me engano, tá? O que regula esses caras? A primeira via da alimentação. Então, uma alimentação rica em fibra, principalmente, né? Você pode colocar aí aveia, o psyllium também é uma boa fibra. As bactérias gostam de se alimentar disso daí. Você pode colocar o kefir para dentro. O kefir é uma bactéria que você encontra facilmente na internet. Você paga só o frete, eles mandam para tua casa, você coloca em contato com leite, um pote de vidro fechado, coloca no armário 2 dias seguidos no escuro, tira, coloca toda vez que você for tomar a sua vitamina de manhã, ou se quiser colocar numa omelete, uma colherzinha só de chá. Você fazer um repovoamento das bactérias do intestino. A gente sabe hoje que o repovoamento não necessariamente ele regula mais o cérebro e melhora o transtorno de humor. Isso foi meio que um tutorial de criação de bactéria ou eu tô ficando doido? É, tutorial. Tutorial de criação de bactéria. Bactéria. Tem aí na geladeira. Fica com cheiro de iogurte, cara. Iogurte ou queijo fresco. E aí, quando tá terminando, você tira, coloca leite de novo, com lactose, não pode ser sem lactose, porque ele quebra a lactose é um açúcar, ele quebra esse alimento e prolifera. E aí você vai repondo a microbiota intestinal. Por quê? Nós temos, graças à nossa alimentação empobrecida, voltando lá no primeiro, né? Eu comentei que ia falar sobre isso. Nós temos, graças à nossa alimentação empobrecida, distorcida, tóxica, bactérias que muitas vezes não são benéficas para o nosso organismo, né? Eu fiquei sabendo aí que tem uma bactéria que ela está correlacionada diretamente com Alzheimer. E já dá para identificar essa bactéria, essa cepa, no seu intestino anos antes de você ter Alzheimer. E dá para combatê-la. Uma das formas de combater é com antibiótico, né? Mas o antibiótico ele mata várias bactérias, inclusive as boas. Então a melhor maneira de combater é através de uma boa alimentação, macronutrientes bem distribuídos, micronutrientes bem distribuídos também, magnésio, selênio, zinco, gordura, ácidos graxos, né? Você pega o DHA e o EPA do ômega 3. Gordura da carne ela é boa para isso. Gordura da carne, principalmente de boi, porque fala-se que a carne do porco ela é saudável, mas o porco aqui no Brasil ele é criado principalmente de maneira fechada e ele é alimentado com milho. A vaca ela é criada solta.
Então eu tenho uma composição de micronutrientes mais plena na carne bovina. Estão tentando atacar aí, né, a alimentação carnívora a todo custo. Evita transgênico, soja, essas tranqueiras não, isso é comida pra gado, isso não é comida para você, tá? Enriqueça a sua alimentação, vai no nutricionista, quer que seja, modula o microbiota intestinal. E atividade física regula e modula também o microbioma intestinal. A modulação que eu estou falando é que ele causa uma certa seletividade. Você tem competição direta no intestino. Tá? A gente tem até a disbiose, que é o inverso de simbiose. Simbiose é quando eu tenho partes que trabalham para o bem comum. A disbiose é quando eu tenho algumas partes que trabalham para a queda do organismo principal. Que a gente tem, por exemplo, muito quadro de diarreia, flatulência, né? Trato gastrointestinal, ele fica descompensado. Então a pessoa ela tem muita azia também. A disbiose ela causa problema de pele, a disbiose ela causa problema no sono, a disbiose causa alteração de humor. Isso é um fato, isso é fato comprovado. Isso chama neuroimunoendocrinologia essa área. Tá? Principalmente o estudo da influência da microbiota no cérebro, que nós chamamos de eixo cérebro-intestino. Eu preciso de boas bactérias, você tem várias cepas de boas bactérias, para produzir um negócio chamado ácido graxo de cadeia curta, principalmente um chamado butirato, que ele é neuroprotetor. Então você tem toda uma interação rica e complexa que se faz presente em um organismo saudável e que obviamente vai refletir no cérebro. É fato. Treino para criança é brincadeira, né? Então você pode fazer uma espécie de circuito na tua casa. Tem muita academia, inclusive, monta circuitinho. Então a criança ela tem que pular a corda, ela tem que bater a mão. É igual que a gente fazia aula de educação física. Tem que bater a mão na linha e voltar correndo, queimada, futebol, essa seria atividade física, esporte. Esporte, pode colocar a criança para praticar um esporte, né? Mas a alimentação. Escolhe, meu filho, eu odeio futebol. Escolhe de futebol. Escolhe futebol, pode colocar no judô, no jiu-jitsu. Natação. Mas não pode ser tipo assim, uma vez por semana, né? A gente tá falando de uma dose maior, né? Aí que é legal, porra, o pai e a mãe tem que treinar também, né? Porque criança, pessoal, vocês sabem, você deve ter filho. Tá escutando a criança, olha pra você e fala, papai, por que eu vou fazer se você não faz? Eles interpelam, cara. Então assim, aproveita essa chance de ajudar o teu filho pra mudar você também. Vai perdendo argumento com a criança, né? Perder argumento pra um moleque que não construiu nada na vida porque você não serve pra nada. Então o treino, ele interage totalmente com o nosso organismo. Não só através de liberação de substâncias, com as catecolaminas, liberação de serotonina, dopamina, aumenta a sensação de bem-estar, você relaxa, você tem uma espécie de relaxamento muscular também, assim, a cognição fica muito mais clara, você tira muito aquilo que nós chamamos no pós-Covid de fog mental, que é um pensamento meio esfumaçado, fica difícil você enxergar as coisas como que elas são, então a atividade física faz isso. É só você, por exemplo, fazer uma espécie de uma caminhada intensa, uma corrida, uma bike intensa, uma natação intensa. A sensação do pós é maravilhosa, né? Você sai com aquela sensação de, pô, eu sou o cara, né? Então vale muito a pena. E através dela que você regula a microbiota intestinal. Obviamente, regulação de pressão, de HDL, LDL, regula também a alimentação. A atividade física impõe uma regulação na alimentação também. Por que eu vou comer tranqueira já que eu treinei a semana toda? O sono também, né? E o sono também, porque você fica mais cansado, né? Sugestão minha, não faça nenhuma atividade física até 4 horas antes de dormir, porque as catecolaminas deixam você desperto. Por isso que eu gosto de colocar atividade física pela manhã. Porque atividade física pela manhã, eu tenho esse boom de catecolamina, noradrenalina, que é a adrenalina no cérebro, eu tenho dopamina, serotonina, eu fico muito mais desperto. Então, meu trabalho com muito mais disposição. Só que, pessoal, assim, óbvio que dá para aprofundar. Tô fazendo um vídeo sobre cada um tema desse. Cada um, mas assim, eu acho que em termos para te auxiliar, a enxergar melhor quais são as condições que você tem para melhorar, enxergar melhor quem é o profissional que te atendendo e questioná-lo de maneira mais precisa. O questionamento não pode ser genérico, ele tem que ser preciso, né? E fazer com que você tenha resultados pelo menos nos 2 primeiros meses, 60 dias para quem não está num quadro agudo. Se você estiver num quadro agudo, vai buscar de fato um bom médico. Eu acho que essas 3 vias aqui, elas são essenciais e elas têm que ser
Elas devem ser explanadas pelo seu psicólogo, pelo teu psiquiatra e pelo seu médico, né? E você tem que questionar também o que ele pretende através dessas 3 vias e qual a influência dessas 3 vias na tua saúde integral. Acho que é na página anterior, né? Tá os 3 juntos. É isso aí. Deixa eu virar. Isso aqui é o basicão. Todo paciente meu, quando entra na clínica, eu faço um rastreio, uma anamnese nutricional, eu faço justamente um mapeamento de atividade física, começo a implantar atividade física com frequência baixa, porque às vezes a pessoa não tem costume e a gente sempre implementa um hábito através de frequência baixa. Sono também, regulação do ciclo circadiano. Ajustou isso daqui, passou 30 dias, 40 dias, não mudou nada do humor e do comportamento, a gente tem que avaliar com um pouco mais de profundidade. Pode ser às vezes uma retraumatização de alguma coisa do passado, pode ser, isso acontece, mas às vezes é algo aí importante você fazer também, pedir para o teu médico exame, né? Ferritina interfere nisso daqui, altera sono, então ferritina é uma espécie de almoxarifado do ferro, e o ferro ele pega o átomo de oxigênio para sintetizar energia. Então a ferritina é como se fosse aquelas bolsinhas da tua avó que levava a moeda, o átomo de ferro é a moeda e o oxigênio que está ali dentro só está ali dentro porque tem a moeda. Seria mais ou menos isso. Ferritina deveria estar entre 70 e 90 no exame. Eu já vi muito clínico, paciente minha com 20 e a ginecologista falando que está tudo bem. Não está bem, está com pouca oxigenação em tecido. Pasme, essa paciente perdeu o bebê. Perdeu o bebê. E aí tem que chegar um cara que é um psicólogo e falar, como que tá a tua ferritina? Porque, nossa, porque ferritina baixa dá a impressão que é depressão, tá? Como que tá o teu T3, T4 e TSH? Principalmente o TSH e o T4. Como que tá? Então, o ideal é que seu psicólogo também saiba analisar o seu exame de sangue. Isso, fecha aqui, Thiago, tá tirando siriri. Pode fechar a janela toda, senão os bichos vão povoar aqui dentro. Tem que saber também fazer uma análise de sangue, do exame de sangue. Psicólogo, tá? Ideal. Ideal, porque a gente não dá medicação, imagina, né? Mas até para o psicólogo conversar com o teu médico, é importante ele saber, né? E saber dialogar e questionar também, tá? Porque médico não sabe tudo, cara. Olha só, médico não sabe tudo. Hipotireoidismo parece depressão. Ferritina baixa parece depressão. Hipotireoidismo, o hiper também, né? Agora deu um branco na minha cabeça, cara. Mas o hiper parece ansiedade, lembra, causa irritabilidade, altera o humor. Mulheres, vocês têm mais alteração de hormônio, vocês têm que sempre ter uma boa ginecologista, uma boa endócrina, homens também tem que ter. Então, assim, a fisiologia, antes de qualquer coisa, ela nos ajuda muito a subtrair. E é através dessa subtração que a gente chega em vias de fato de dar um diagnóstico correto. Agora, o diagnóstico, que é isso que eu vou te falar da ferritina, do hipotireoidismo, às vezes também da deficiência de vitamina D, deficiência de magnésio. Então, o próximo vídeo que eu vou falar para vocês é sobre o diagnóstico, o que interfere. Essas 3 vias, elas interferem, já vou dar letra. Enquanto você não tiver isso resolvido, essas 3 vias, um bom sono, né, atividade física, uma regulação, uma boa dieta, não dá para fechar o diagnóstico não, tá? Tem pessoa que vai torcer a boca aqui, mas eu prefiro pecar pelo excesso e chegar numa conclusão boa para você, para resolver o teu problema, do que prezar pelo que eu acho que tá certo. No final das contas, o que a gente sabe é que a maior parte dessas coisas ainda são confusas para quem é da área. E para quem não é da área, então imagina. Vocês dependem muito mais desses confusos que te falam. Fechou, pessoal? Assista de novo o primeiro vídeo mais uma vez. Assista esse vídeo deu quase 1 hora. E o último diagnóstico, que vai ser mais curto, porque a gente já explanou bem, né? O que seriam as outras vias aqui, então não fica tão difícil eu colocar algumas hipóteses aqui no próximo vídeo do canal. É nóis, cara. Se você gostou, curta, compartilha. Se você não gostou, fala por que você não gostou também. Beleza? Comenta aí e é nóis. Fiquem com Deus, pessoal.